Com a CPI da pandemia, o presidente voltou sim a atacar o ex-ministro da Saúde, isso está evidente. Luiz Henrique Mandetta virou o desafeto, de Jair Bolsonaro, vamos lembrar, ao contrariar então publicamente a postura do presidente em relação à pandemia, o que rendeu a Mandetta a demissão do cargo em abril do ano passado, mesmo com 76% de aprovação, segundo pesquisa do Ibope à época. O ex-ministro foi o primeiro a depor a CPI na última terça-feira e é com ele que a gente conversa agora no Expresso CNN. Ministro, boa noite, bem-vindo ao Expresso, finalmente aqui com a turma da noite. É ótimo tê-lo aqui. Mona Lisa falando, o senhor me ouve bem? Te ouço bem, Mona Lisa. É um prazer estar aqui com vocês e com essa turma maravilhosa do Expresso. Eu sou fã, assisto sempre. Opa! Já começou deixando a gente mais à vontade. Muito obrigada pela deferência, muito obrigada de separar a sexta-feira para conversar com a gente. Ministro, vamos lá. A CPI, o senhor disse que essa orientação de só procurar hospitais quando sentisse falta de ar é, na verdade, uma guerra de narrativas. E, pelo visto, ministro, é uma guerra sem fim? O presidente ele entrou nessa guerrilha de internet, ele acha que o mundo é o mundo virtual. Quando a gente fala em janeiro, em fevereiro, não tinha nenhum caso no Brasil, as pessoas estavam mais com medo. A gente só teve transmissão sustentada em final de março. E a gente se pauta por ciência. O que é que tem de científico? Era um dos nossos nortes e ele não gosta de ciência. Ele usa termos chulos, termos baixos, eu não gosto disso, não é o meu feitio, não é a minha educação. Mas ele está enchendo a paciência das pessoas já há muito tempo. Ele precisa tomar um chá de Semancol para poder entender o papel dele na condução desta grave crise sanitária e começar a tomar as medidas que possam ainda salvar, que salve uma vida. Ele falar alguma coisa que ajude os médicos que estão lá nos CTIs. O Brasil é um dos países que mais perdeu médico, enfermeiro, fisioterapeuta no mundo. O pessoal está na linha de frente. Ajude o comércio a reabrir, ajude a economia a funcionar. Pare de jogar a responsabilidade para outros. Eu estive lá, fiz o melhor que eu pude, fiz o melhor do que nós estávamos naquele momento com um projeto para enfrentar. Ele não quis, ele sabotou sistematicamente. E ele quer fazer a guerra de narrativa nesse coliseu de carne aos leões que ele inventou todo dia na internet. Eu não gosto desse nível de debate, não. Inclusive porque nós estamos vendo o resultado, do uso indiscriminado de medicação sem eficácia, infelizmente, em relação à fila de transplantes no nosso país, constatação inclusive aqui muito próxima de nós em São Paulo. Agora, ministro, daqui a pouquinho vou passar para o Caio Junqueira também, mas eu quero focar agora no ex-ministro Pazuello. O ex-ministro adiou aí o depoimento à CPI por estar em isolamento, aí ele teve contato, com duas pessoas que estão com a Covid. Mas ontem o Estadão, a gente trouxe todo o detalhamento, revelou que esse isolamento é seletivo, porque Pazuello se encontrou com o ministro Onyx Lorenzoni. Por que Pazuello está adotando essa estratégia, ministro? Medo de ser inquirido, medo de saber o que é que vai ser revelado das decisões que ele tomou. Ele se submeteu a um papel de retirar as funções do Ministério da Saúde. O primeiro ato dele foi não divulgar os números. Teve que vir ordem do STF para divulgar números. Tem um consórcio de imprensa para poder... Ele perdeu a credibilidade na saída. Depois ele tem que dizer por que ele fez uma portaria, um decreto, ou sei lá o nome que se dá, sobre cloroquina, a revelia de qualquer mínima orientação do corpo técnico, não passou pela Conitec, que é a comissão que faz a incorporação, não fez as tratativas para aquisição das vacinas que lhe foram ofertadas e nem foi atrás das outras, deixou os testes todos, todo o planejamento de testagem brasileiro
ele desiste da testagem, não faz o segmento dos atos que deveria fazer, desliga sistemas que estavam sendo como portas de entrada, faz um trabalho de muito baixa qualidade e sempre com muita subserviência. Não analisa mais as cepas, a testagem, os inquéritos para saber que eram feitos pela Universidade Federal de Pelotas. Ele rompe, o Brasil deixa de ter os parâmetros de transmissão, passa depois lá na frente por toda uma questão de não prestar atenção sobre a situação de Manaus, que já tinha uma variante há 2 meses, não ajuda no preparo, vai para Manaus, fica lá, leva cloroquina, manda fazer um aplicativo sobre cloroquina, estimula e larga Manaus sem oxigênio. Depois pega os pacientes de Manaus e manda para todas as capitais sem um plano de biossegurança e acaba implantando essa cepa em todo o território nacional em bloco. Então, eu acho que ele está tentando achar alguma explicação. Se para um tema já é difícil, calcule para quem se debruçar para estudar esse período, quantos temas não teriam que ser respondidos por ele. Então, a sensação é que é medo mesmo, é uma sensação de tentar achar pessoas para proteger e é uma situação que, imagina o pânico, a sensação de mal-estar que deve estar passando até chegar a 15 dias. Ele vai ter que enfrentar isso, é uma coisa que ele era responsável, homens públicos são cobrados, eu não tenho problema nenhum em ser cobrado, tenho as razões pelas minhas atitudes e ele vai ter que dar as razões para as atitudes dele. Caio Junqueira, chega na conversa, Caio. Ministro, boa noite. Na sua visão, a culpa da nossa tragédia é toda do Palácio do Planalto ou há responsabilidade sim, como diz, como aponta, como tenta impor essa narrativa, há também parcela de responsabilidade na nossa tragédia de estados e municípios? Olha, você tem uma doença que desafia o mundo inteiro, então começa com uma ausência total de liderança internacional. O mundo falhou. Os mecanismos mundiais de enfrentamento de uma pandemia se mostraram ineficazes. Então, nós tínhamos um problema mundial e que, mais do que nunca, nós precisávamos do Brasil de liderança. A liderança é aquela pessoa que chega, fala a verdade, coloca para as pessoas de uma maneira correta, calma, explica o que está acontecendo e toma as medidas baseadas em valores. O valor número 1, que deveria pautar qualquer nação, é a vida da população. Não se pode falar, olha, está morrendo quem tem que morrer. Como assim? Meu pai tem 90 anos, minha mãe tem 84, são lúcidos, são produtivos, são esteios emocionais, morais, guardam os valores. Quantas pessoas não se sentiram ali naquele momento preteridas? Os idosos foram devidamente colocados. Imagina o receio deles que viam pessoas de 60, 70, 80 anos, seus amigos, indo embora. A doença os mirava frontalmente e você não ter um ponto de consideração, as pessoas falando em preservar e ele falando de isolamento vertical, querendo expor a população jovem rapidamente, sonhando com uma imunidade de rebanho a ser conquistada através da exposição à doença. E ao acreditar nisso, dando exemplos de exposição e estimulando as pessoas a se expor. Então, ele traz para si a decisão expressada numa frase, aqui ele manda, eu obedeço, ali ele se coloca na posição de presidente-ministro, ele desconsidera todos os alertas dos ministros de saúde, tanto eu quanto o Tais, de todas as academias brasileiras, da USP, da UFRJ, de toda a ciência que ele chama de canalha. Esses canalhas, eles passam a ser os inimigos e ele vem com o obscurantismo. Então, é lógico que sobre ele a história será muito dura. Agora, do ponto de vista político, do ponto de vista de consequências políticas, aí eu não posso lhe dizer porque o Senado está agora em discussão sobre esses assuntos e Senado, vai ter que concluir ao término, ele vai ter que concluir qual vai ser o entendimento que ele vai ter sobre isso. Mas a história
a história já o coloca, já tem um papel para ele muito duro na história, já que essa pandemia vai ser um marco do início dos desafios do século XXI. Os livros de colégio, de história, daqui a 20, 30, 50, 100 anos vão se referir a esse momento que é desafiador para a imprensa, para a cultura, para o esporte, para a educação, para toda a sociedade, e qual é o tipo de liderança, qual é o tipo de comportamento que cada um teve. Sim, eu tenho 28 anos de carreira, nunca foi tão difícil ser uma jornalista absolutamente focada na prioridade. E 28 anos de carreira, você pensa, tá tudo certo, né? Eu sei fazer. A pandemia me desafiou no máximo e o aprendizado é diário. Sim, corroboro com o que o senhor disse. Ministro, como o senhor disse que nos acompanha todos os dias, ou sempre que pode, o senhor conhece o nosso time. Então vamos lá, o nosso time todo participa da entrevista. Agora a pergunta é da nossa analista Thaís Arbex. Thaís, chega na conversa. Boa noite. Boa noite, Mona Lisa. Boa noite, ministro. Ministro, a gente tem visto nesse final da semana de primeiros depoimentos que os senadores ali, além da cloroquina e além da vacinação, também têm insistido muito na tese sobre a imunidade de rebanho. Eles querem saber se de fato havia algo nesse sentido, algo estratégico do governo deliberado. O senhor acredita que havia? O senhor foi orientado para isso em algum momento? Não. Comigo era muito difícil qualquer coisa que prosperasse nessas teorias malucas. Quando eu estava no Ministério, eu me lembro que a primeira teoria que tinha era, olha, esse vírus não vai se multiplicar em país quente. Tinha gente que acreditava, falava, não faça nada, isso não vai chegar aqui. Era quase como se Cuiabá e Manaus estivessem imunes, porque são cidades muito quentes. Mas sem fundamento científico, elas caíam, porque nós decidimos lá que nós íamos tomar as decisões nossas num tripé de defesa intransigente da vida, do SUS como caminho e da ciência como elemento de tomada de decisão. Então, quando essas teorias vinham, a gente falava, ok, traga, cadê a base científica? A história da cloroquina, ok, vocês querem dar esse remédio? Ótimo. Eu sei o risco desse remédio, qual é o benefício? Me traz o benefício. Tendo benefício, a gente banca. Não tendo benefício, eu não posso submeter as pessoas somente ao risco sem saber o benefício. Mas eles foram criando. Eu me lembro que tinha porta-vozes desse tipo de colocação, gente que ia no rádio ou na televisão e falava, olha, essa pandemia vai matar menos que o H1N1, ela em 6 semanas acaba, não vai ter 2.000 óbitos. Eu me lembro do Osmar Terra falando isso. Vi agora um Twitter dele com 430 mil mortes, ele falou, conforme eu havia previsto, a pandemia agora está diminuindo. Quer dizer, não totalmente fora de qualquer coisa do razoável. E isso, de certo modo, contaminava. Essa da transmissão comunitária, ela tem algum nexo, porque ela explica muita coisa, ela explica muito do comportamento. Quer dizer, se o governo queria um efeito rebanho, eu me lembro que Manaus fez uma pesquisa, eu não sei se chegou a ser um trabalho publicado, me perdoa, de que os doadores de sangue, eles testaram e teria 55% de pessoas com anticorpos. E construíram ali em torno de Manaus essa história de que na primeira onda Manaus teria atingido o efeito de imunidade de rebanho. Como eles pararam de fazer inquérito para saber qual era esse percentual, me parece que dali para frente a política era vamos provocar aglomeração, vamos combater o uso de máscara, vamos minar os esforços para que as pessoas se exponham, contraiam a doença e cheguem a essa imunidade. Porque isso explica também uma decisão de não comprar vacina. Ora, se eu vou expor as pessoas à contaminação sistemática, se eu vou tratar isso como um vírus de um resfriado ou de uma gripe que vem, pega todo mundo e depois ele cai sozinho, para que comprar as vacinas? Isso explica muitas coisas. Eu acho esse raciocínio um raciocínio que precisa ser explorado, mas é muito difícil você fazer que alguém confirme uma tese dessa. Se foi isso, foi uma coisa assim, quem aconselhou isso é uma pessoa que não pensou na carnificina que seria.
Porque se você colocasse todo mundo exposto ao mesmo tempo para contrair a doença, nós teríamos tido uma mega epidemia, um mega colapso e uma mega mortalidade. Graças a algumas medidas que foram tomadas sem apoio do governo federal, mas que foram tomadas de segurar um pouco, que a gente conseguiu não ter essa tragédia humanitária que poderia ter acontecido no Brasil. Graças ao SUS, graças aos médicos, graças à imprensa que fez o trabalho de falar, olha, vamos segurar, vamos discutir isso melhor, vamos trazer mais especialistas, vamos expor mais diferentes pontos de vista. Ninguém é dono da verdade, a doença está sendo desvendada. Então, se foi isso, realmente aí seria uma coisa que caracterizaria dolo de você expor as pessoas intencionalmente a contágio de doença infecciosa, que é uma coisa muito grave. Ministro, entrevista importante. Vou pedir que o senhor continue aqui com a gente. Vamos fazer uma pausa muito rapidinha e na volta, claro, a gente continua então essa entrevista com o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Fique aqui porque vale a pena. Até já. E a gente volta a conversar com o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, que está respondendo as perguntas do time do Expresso CNN. Ministro, agora a participação é do analista Fernando Molica. Molica, boa noite. Boa noite, Mona. Boa noite, ministro. No dia do seu depoimento, o vereador Carlos Bolsonaro ele reagiu, disse que era um festival de mentiras, circo boçal de narrativas. Disse até que o senhor deveria ter saído preso ali da CPI. Eu queria que o senhor detalhasse melhor aquela informação que o senhor deu no seu depoimento sobre a participação do Carlos Bolsonaro em reuniões ministeriais sobre a pandemia. Ele foi em uma reunião, em várias reuniões. Qual era o papel dele nessas reuniões, ministro? Não, ele pouco falava, ele tomava nota, ele participou de várias. E também várias vezes que eu fui ao gabinete do presidente, ele estava lá dentro, ele e as pessoas que são mais ligadas ao mundo social. O vereador é eleito, vereador da cidade do Rio de Janeiro, deveria estar mais preocupado com a situação da violência no Rio de Janeiro, das milícias que tanto perturbam o Rio de Janeiro, dessa mortandade de 25 pessoas hoje. O vereador tem uma pauta muito extensa, um compromisso grande com a cidade do Rio de Janeiro, cidade que eu estudei, cidade que eu morei, que eu não descarto morar. Gostaria muito de vê-lo atuante nos assuntos relacionados à cidade do Rio de Janeiro, que sofre tanto. É lamentável, porque eu simplesmente constatei o que já era público e notório da sua presença naquelas reuniões, e é um fato. Ministro, não há como falar com o senhor e não olhar, para o cenário político. Vamos lá, então. Bolsonaro desgastado, Lula de volta e a tal terceira via com o ex-ministro Sérgio Moro bem enfraquecida depois dele ser declarado suspeito no processo ali de Lula. O senhor seria uma melhor terceira via nesse momento, sem nenhuma falsa modéstia? Bom, você falou Bolsonaro desgastado, para mim Lula desgastado também. Você não pode esquecer que os dois têm aí um passado que vai ser bem relembrado por todos os brasileiros. Terceira via, ou primeira via, como a gente chama, o polo, seja lá o nome que se der, ela só vai existir se ela for um anseio da população, um anseio do povo. Quando eu vejo toda e qualquer pesquisa, eu vejo vocês dando resultados, um tem 27, um tem 28, os dois estão no teto, é o máximo que eles conseguem nesse momento. Eles existem porque já são personagens conhecidos e tem torcida de 25% da população. A tendência deles não é de expansão. Agora, você tem 50% da população falando, eu não quero nenhum nem outro. Eu quero um cardápio variado de opções para eu poder experimentar. E é nisso que a gente trabalha. Eu trabalho no conceito de que tem que haver uma candidatura, o mínimo de candidaturas que fragmentem esses 50%, para que as pessoas possam ter mais concentração na hora do voto, para que não seja disperso. Isso é um exercício da arte política, isso é um exercício que vai atravessar esse ano, isso vai sendo construído. O meu nome, eu pertenço a um partido político que tem
ideias a apresentar, a gente tem como defender. Eu tenho mais de 35 anos, sou nascido aqui no Brasil, estou em dia com as minhas obrigações eleitorais e estou filiado a um partido, ou seja, reúno as condições básicas, assim como vários reúnem. O que precisa agora é essas pessoas terem maturidade para construir um projeto de nação junto. Eu vou participar ativamente. Se vou estar com o meu nome à frente ou não vou estar com o meu nome à frente, eu vou fazer aquilo que seja melhor para que o debate seja muito bem feito e as diferenças sejam muito bem apontadas. Se eu estiver lá, vou fazer com a mesma garra, com a mesma intensidade que eu sempre fiz. Se não tiver, quero estar representado por alguém que eu possa ter a vontade de sair de casa e fazer campanha. Então, 2022 está lá em 2022, a gente tem que atravessar esse 2021 que está duro, de aguentar tanta política equivocada, tanto erro, tanta coisa básica, tanta agressão, tanta violência, tanto maus tratos à imprensa, ao STF, ao Congresso, à China, ao mundo, aos ministros. Parece que é todo dia uma crise, a gente acorda para saber qual é a crise do dia, qual é a grosseria do dia. Isso aí não leva ninguém a nada, isso não leva país a canto algum. Isso daí vai ser um bom debate para ser feito com o Brasil. Ministro, se o senhor nos assiste, o senhor sabe que aqui o papo é reto sempre. O senhor falou sobre o anseio da população, se tiver o anseio da população, mas eu perguntei sobre o anseio do senhor. O senhor gostaria de ser essa terceira via, ministro? Mona, você é dura demais com esse teu entrevistado. Não, eu aqui. Apenas gostaria de que Mona, eu acho o seguinte, o papo fosse reto, inclusive. Todo ato político, toda candidatura, ela nasce da indignação. Ou você se indigna com o quadro social, ou você se indigna com a fome, ou você se indigna com o quadro que está aí, e isso é que te faz levantar. Indignado eu estou, com os dois que se apresentaram até agora. Estou olhando para os pares da classe política e da sociedade e falando, precisa ter um movimento coordenado. O meu nome está aqui. Eu não sou candidato de mim mesmo, eu não posso ser fulanizado. Eu quero um projeto para a gente defender ideias. Se perguntar para mim, você está pronto para defender as ideias? Estou pronto. Se perguntar para mim, você vai para uma campanha, tem coragem para ir para uma campanha que vai ser provavelmente uma das campanhas mais sórdidas, mais baixas, mais violentas, mais invasivas, pelas essas amostras grátis aí desses comentários de presidente, de filho de presidente, de gabinete do ódio. Estou pronto. Eu sou um homem que toma as minhas atitudes sempre com o apoio da minha família. Então, vamos aguardar, vamos deixar a política agora acontecer no seu tempo, para que a gente possa acontecer junto, para que eu possa vir aqui no CNN Expresso e falar para você, olha, posso anunciar que sou pré-candidato, posso anunciar que sou candidato. Nós ainda estamos, a política, ela é feita em fogo baixo e as pessoas estão querendo no tempo da internet e ela também está atacada pela pandemia. Não existe nem sequer aquelas conversas políticas olho no olho, tete a tete, elas estão sendo feitas também por internet. Então, ela está sofrendo também os efeitos da pandemia, ela está torcendo também para que venha a vacina, que ela possa fazer reunião, que ela possa conversar, possa dialogar. Isso atrasa também o tempo da política. Eu espero que no tempo certo eu possa responder para você de uma maneira bem afirmativa, do jeito que você gosta que seja, e eu espero que eu me comprometo com você. Se dia que eu puder falar isso, eu vou falar em primeira mão para você aqui. Para mim, no caso. Né? Não. Para você, né, cara? Caio Junqueira, terrível. Prometo, rola um ciúminho, Caio, mas a gente se ama, dá tudo certo. Então, compromisso certo. feito, hein, menino? Compromisso você aqui. Tá em São Paulo? Eu estou em São Paulo. O Caio é a minha metade. A firma me transferiu para São Paulo. Faz tempo. O Caio é a minha metade todo dia. Eu vou a São Paulo segunda-feira, vou ver se eu ligo para você para eu fazer uma visita aí em São Paulo, que eu não conheço, só conheço a CNN Brasília. Combinado. Claro, será muito bem-vindo. Caio, vamos lá, metade? Ô, ministro, a minha dúvida é, o senhor avalia que o presidente Jair Bolsonaro será o primeiro presidente da República a não se reeleger desde a redemocratização ou, na sua avaliação, ele chegará competitivo em 2022? Bom, o Collor foi o primeiro a não se reeleger.
Ele vai ser o segundo, porque primeiro ele tem que terminar o mandato dele para pensar em reeleição. Agora, eu espero que sim, eu espero que ele não continue porque ele não está à altura do cargo. Eu espero que isso daí, a população, a democracia ela é boa para isso. Cada voto vale um, ele é igual, de norte a sul do Brasil. Ele tem os simpatizantes dele, normalmente marcados por muito fanatismo, vão fazer muito barulho, mas ele tem que falar com um homem comum, um homem que está observando e vendo que não se constrói nada desse jeito, não é com agressão, não é dessa maneira, não é plantando ódio. Já imaginou você ir para uma urna num segundo turno e falar assim, vote em quem você odeia mais ou em quem você odeia menos? Que país que vai se construir desse jeito? Então, eu espero que não esteja no segundo turno, que não esteja nenhum dos dois no segundo turno, que a gente possa ver o novo, possa ver para frente um bom debate sobre o futuro do Brasil, sobre essa nação, sobre o nosso papel no mundo, né? Como é que a gente vai andar no mundo? Como é que a gente vai falar de mudança climática? Como é que a gente vai sentar na mesa para discutir o pós-pandemia? Como é que a gente vai fazer reconstrução dos espaços multilaterais com essa política externa? Como é que a gente vai se reencontrar como cidadão e vai conseguir pacificar? Ele não tem essas condições. Então, eu acho que sim, eu acho que ele vai ser o primeiro que... eu espero que ele chegue com muita saúde, com muito vigor, que não haja nenhum intempérie, que não haja nada, e que ele chegue até lá e que a urna... e que ele respeite o resultado da urna, né? Porque ele ameaça sistematicamente a melar a democracia. Agora ele fala que sem voto impresso ele não aceita resultado, quer dizer, ameaça a própria democracia. Essa é aquela pessoa que tem medo de perder e já fala assim, olha, se eu perder não vale, hein? Então, duro. Espero que esse capítulo a gente tenha superado.